Você vê essa onda de mentiras de Jair Bolsonaro que possa culminar exatamente no enfraquecimento da figura dele com essa operação da Polícia Federal, Alan Olha, Gani? em relação à vacina, ele nunca mentiu, ele nunca escondeu que não havia tomado a vacina. Lá no outro caso das joias, do tweet, na verdade, né, que ele lança lá, retuita uma postagem do Facebook questionando urnas, ali me pareceu uma desculpa meio esfarrapada aí pelo advogado, que foi sem querer. Agora, nesse caso, ele sempre deixou claro. Então, o que se deve investigar primeiro, houve essa alteração no certificado de vacinação do Bolsonaro? Esse é o primeiro ponto. Se houve, ele tem culpa, ele foi o mandante, houve conexão com ele. Terceiro, tudo isso deveria estar a cargo da justiça comum, como eu disse anteriormente na minha fala. Fala, Segré, por que você levantou a mão? Levantei a mão por uma coisa que lembrei agora. Talvez, eu não sei, se essa investigação não começou a partir da retirada do sigilo do cartão vacinal do Bolsonaro. Porque não precisava colocar, e aí estou me colocando um advogado do diabo, não precisava colocar um sigilo de um certificado vacinal que ele abertamente tinha dito que não tinha tomado a vacina. Então é muito provável que, liberado isso, a justiça, a PF, digam, opa, peraí, colocar um sigilo, tirar um sigilo, o que tem aí dentro que deva ser colocado em sigilo? Não sei a resposta, mas pode ser que tenha chamado a atenção. Que foi, Piperno? No momento da quebra do sigilo do cartão vacinal dele, acho que o Segré e o Alan não estavam aqui ainda, eu disse várias vezes que eu era contra aquilo, porque, para mim, aí sim é uma medida de quebra de uma liberdade individual. Então, e inclusive isso acabou sendo revogado depois, né? Aquilo, para mim, era uma medida descabida naquele momento. Se ele mentiu ou não, é uma questão de foro íntimo que pode ter um impacto político, mas naquela situação ele contar ou não uma mentira não era exatamente crime. Agora, a questão que passaria a ser tipificado como crime é se houve um esquema que fraudasse essas informações, um esquema que proporcionasse a alguém entrar de forma, digamos, sorrateira, ilegal, nos sistemas do Ministério da Saúde, para aí sim causar, enfim, montar inclusive uma rede de falsificação de informações. Eu quero trazer mais também um detalhe da questão do relatório da Polícia Federal, que diz que Jair Bolsonaro, Mauro Cid e também o Marcelo Câmara, eles tinham plena ciência da inserção desses dados fraudulentos no sistema do Conect SUS para que fossem emitidos esses certificados que permitissem a eles viajar para fora do Brasil, tendo o certificado, mesmo não tomando a vacina. Alan Gani. Então, mas baseado em que essa plena certeza? Me parece que é muito abstrato, né? Eu conversei aí com alguns juristas, que foi muito rápido, saiu essa informação agora, né? Antes estava em sigilo, e me parece que está tudo muito solto. Cadê a prova material? Esse é o ponto, de que houve uma interferência do Jair Bolsonaro alterando o sistema. Se houve, aí sim eu tenho uma configuração de um crime, mas por enquanto me parece apenas ilações. A Polícia Federal menciona inclusive as datas em que percebeu a inserção desses dados, depois de algum tempo uma retirada destes dados por meio de uma funcionária da Secretaria de Saúde, que pertence à saúde da cidade de Duque de Caxias, que também fica no Rio de Janeiro, na tentativa de se apagar que houve ali uma inserção dos dados. Ou seja, a Polícia Federal vai colocando em seu relatório várias questões que vão apontando uma vontade desse grupo de criar essas informações, mesmo não havendo a vacinação dessa autoridade, de sua filha e também de seus aliados, e inclusive um grupo todo performando em volta também para que as informações fossem apagadas depois. Isso não seria suficiente? Questionando justamente o que você acabou de colocar, Alan Gani, e aí eu vou passar depois a mesma pergunta eu acho que Gustavo Segré. Então, tem que ser provado isso, né? Quer dizer, pode ser uma coincidência, mas eu acho que tem que ter alguma coisa material, alguma prova material nesse sentido. Eu acho que ainda é muito cedo. Agora, se for provado que de fato ou ele sabia, ou uma omissão, ou uma intromissão, onde ele
pediu para alterar, aí tem a configuração de um crime, né? Mas eu ainda acho que é muito cedo para a gente tirar algumas conclusões. Toda essa determinação da Justiça se baseia num relatório da Polícia Federal. Você acredita, Gustavo Segré, que a Polícia Federal agiria sem ter provas, sem ter algo muito robusto para prender 6 pessoas e fazer uma busca e apreensão na casa de um ex-presidente da República? Eu imagino que a PF sempre elogiamos o trabalho da Polícia Federal e me parece que deveria ter pelo menos uma suposta confirmação de que um crime está em andamento para fazer essa investigação. Se for uma investigação do nada, é uma tendenciosidade que não se observa na Polícia Federal, pelo menos até agora. Agora, eu chamaria a atenção de 2 coisas, Evandro. A primeira, qualquer pessoa pode pensar o que quiser do presidente Bolsonaro, mas sempre um dos problemas discursivos é que ele falava o que ele pensava. Nunca andou imaginando, vou falar isso, que pode pegar bem, ou não falar aquilo, porque pode pegar mal. Ele falava o que tinha na ideia e soltava. E isso lhe trouxe muitos problemas. Nunca ele negou que não tinha tomado a vacina. Eu imagino um presidente se juntando com alguns assessores dizendo: vamos fraudar o registro do SUS, porque eu estou entediado. Então vamos fazer alguma coisa. Não. Mas o que a Polícia Federal aponta, Gustavo Segré, é que haveria a fraude no sistema do SUS porque pessoas não vacinadas precisariam do certificado de vacinação para poder sair do país. E segundo o relatório da Polícia Federal também, a inserção dos dados teria acontecido justamente antes de uma viagem de Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Esse seria o motivo. O fato do presidente colocar que ele não se vacina, isso não é mistério para ninguém. Ele fez questão de falar isso mais de uma vez. O que a Polícia Federal questiona é: para que fraudar dados se você não se vacina? Se mantenha não imunizado, mas também não vai poder acessar aquilo que o não imunizado não acessaria naquele momento. Mas por que fraudar dados do sistema do SUS para favorecer essas pessoas? É isso que eu estou questionando a vocês. Mas aí, vamos lá, imaginemos que acontece isso. O Bolsonaro ia viajar e algumas pessoas vinculadas ao seu grupo de protocolo tinham que ir e não estavam vacinadas. Até não estavam vacinadas porque não acreditavam na vacina ou porque queriam fazer solidariedade com Bolsonaro. Eu imagino qualquer de nós, e muito mais um presidente da República, e muito mais a responsabilidade do exemplo e a responsabilidade ética no cargo que deveria ter, de dizer: senhor, se o Evandro que tem que vir comigo não está vacinado, o Evandro fique e que venha outra pessoa que tenha vacina. Não fraudar essa questão para que o Evandro vá. Estamos falando do presidente da República. Então, se tiver, imaginemos por um minuto que teve uma pessoa de Duque de Caxias que alterou. Os sistemas hoje têm a possibilidade de ir rastreando as questões. E vou tomar um exemplo, uma empresa bem pequena, tem um cara que digita e quando tiver alguma alteração de cadastro, tem que ter um outro ou vários que confirmam, através de uma senha específica, que essa alteração está confirmada. Não me parece de jeito nenhum que o sistema do SUS permita que qualquer pessoa altere o que quiser sem nenhuma necessidade de ter uma alteração com um cargo posterior. Fala, Gandhi. Não, só uma dúvida, me refresca aqui a memória, Evandro, os colegas. Quando é que o Jair Bolsonaro foi aos Estados Unidos, essa última viagem? Foi em 30 de dezembro. Exatamente. Houve a inserção depois do dia 20 de dezembro e a viagem teria acontecido em 30 de dezembro. Ele seria ainda presidente da República, correto? Sim, ele não precisaria... Inclusive foi dias antes dele terminar o mandato dele. Então, assim, ele não precisaria do cartão vacinal para sair do país, né? Porque geralmente esse cartão ele é exigido não lá nos Estados Unidos. As autoridades americanas não pedem ali na imigração. No embarque. No embarque. Você não consegue embarcar aqui. Então, me parece que ele não precisaria fazer isso. Se isso foi feito, aí é uma burrice, não precisaria. Tá certo que o embarque é para companhias comerciais. Então, sim, exatamente. Autoridades, mas a autoridade até então... As próprias autoridades americanas mencionaram que no caso de diplomatas ou presidentes da República, a atuação é diferente, por exemplo, de pessoas como nós, que vamos viajar e precisamos apresentar o certificado. Agora, o que a Polícia Federal menciona é que, além da manipulação nos dados de Jair Bolsonaro, houve a manipulação nos dados também de sua filha e do seu auxiliar, o tenente-coronel Cid,
e de seus familiares também, para que eles tivessem acesso a esses documentos e pudessem deixar o país. Até porque esses principais assistentes de Jair Bolsonaro viajam com ele, viajaram para os Estados Unidos e também permanecem circulando com o Jair Bolsonaro depois que ele retornou ao Brasil. Eles fazem parte dessa equipe de 8 integrantes que é permitida a um ex-presidente da República depois que ele deixa o poder. Oi, Fábio Piperno, nós temos aqui contestações sobre a robustez dessa investigação da Polícia Federal. Eu queria entender de você como que você enxerga isso. Não, veja, dentre esses 8, pelo menos eu não sei hoje, mas no início não estava o tenente-coronel Cid, porque ele havia, inclusive, sido nomeado para comandar um batalhão em Goiânia logo após a saída do governo. Exatamente. O presidente Lula solicitou que essa nomeação fosse suspensa. O general Dutra não concordava com isso e esse teria sido, inclusive, um dos estopins pela queda do general Dutra. Agora, eu acho, é o que eu disse no começo, o presidente Bolsonaro, ele tinha essa imunidade diplomática. Então, em tese, ele não precisaria desse documento para viajar. Exatamente. E as próprias autoridades americanas questionaram isso também, justamente porque se questionava as viagens dele para os Estados Unidos. Para voltar ao Brasil, eu não sei como seria a regra, mas de qualquer forma, esse documento ele é exigido para ingressar nos Estados Unidos até o dia 12 de maio, mas ele com imunidade, enfim, ele não precisaria naquele momento. A questão é que o fato, esse dado que o Segre levantou, ele é de fundamental importância porque ele também faz parte das minhas suspeitas. Ou seja, quando se quebrou o sigilo do cartão vacinal do presidente, talvez alguém tenha detectado alguma informação que não tinha lá conformidade com a realidade. Isso é possível. A outra coisa, houve uma investigação porque já se chegou a Duque de Caxias, já se sabe que lá há um foco de pessoas que conseguiam entrar nesse sistema para mudar e a partir da rastreabilidade de tudo isso se chegou a Brasília. E isso também é uma possibilidade. Fala, Segre. Um dado de complemento. Só rapidinho, Claro. 5h30 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Eu espero vocês daqui a pouco. Seguimos aqui na TV e no YouTube. Pode colocar. E rápido, já meia hora, passou muito rápido. Pois é. Mas um dado importante para complementar. Quando você é brasileiro e está no exterior para voltar aqui, nessa época agora, quando o presidente voltou, não era mais preciso mostrar o passaporte. Sim. Não precisava mais. Precisava mais. Então não era necessário que alterasse absolutamente nada. Eu quero saber de vocês também como é que vocês enxergam a prisão, porque a gente está falando muito desses assistentes, né? Esses auxiliares do núcleo duro de Jair Bolsonaro, entre eles o próprio Mauro Cid. Eu queria saber de vocês como é que vocês veem essas prisões e se elas seriam necessárias em se tratando de pessoas que estão muito próximas de Jair Bolsonaro, que têm residência fixa e que estariam à disposição da justiça. Olha, Evandro, prisão preventiva, ela ocorre quando existe a possibilidade de uma grave ameaça a uma testemunha, a destruição de provas, obstrução de justiça. Não me parece que é o caso aí. Essas pessoas nem estão mais no governo, enfim. Então, acho que esta prisão preventiva, ao meu ver, com informações até agora, ela foi exagerada.